trabalhar um tema especial hoje, né? Nós temos alguns temas especiais na terça-feira, isso é raro, porque geralmente na terça-feira a gente só trabalha o Evangelho, e em breve, quando a gente tiver mais estrutura, nós abriremos várias salas simultâneas, vai ter o Evangelho, o Livro dos Espíritos e outros temas, mas hoje e na próxima terça é o tema especial, hoje é o tema Natal, e a próxima terça-feira é Ano Novo, né? Uma outra palestra. Mas hoje nós vamos discutir algumas reflexões, pensar, fazer algumas provocações em relação a esse tema do Natal. Em outros anos, eu lembro que a gente discutiu aqui de onde que veio essa data, né? Discutimos a questão assim, histórica e tudo mais, e dessa vez eu prefiro não discutir essa questão histórica, para a gente entrar mais numa questão de cunho moral, para a gente talvez tentar encontrar alguma coisa dentro da gente aí, que essa data ela nos ajuda a pensar. Então vamos tentar procurar fazer algumas reflexões em cima de 3 questionamentos aí, né? O que circulou aí pelas redes sociais, né? Por que celebramos o Natal? Qual sua importância para as nossas vidas? E como aplicá-la em nosso dia a dia? Então, dentro dessas 3 abordagens aí, nós vamos tentar entrar em cada uma delas, né, e fazer algumas reflexões. Primeiro, né, por que celebramos Natal, né? E aí, em relação a essa questão da data ou não, se é em dezembro, se não foi, isso e aquilo, eu acho que isso daí já ficou uma discussão irrelevante, porque afinal de contas algum dia do ano ele nasceu, né? Desses 365 dias aí, em algum dia ele nasceu, né? Desse calendário novo. E essa data, o mundo todo, né, a maioria dos países especialmente os cristãos, a maioria dos cristãos, a gente celebra o nascimento de Jesus. E aí, para falar sobre o nascimento de Jesus, a gente precisa discutir quem foi Jesus, do meu ponto de vista. Por que é importante, por que a gente para, por que é feriado, né? E o que dá para fazer nesse dia, que é o aniversário de Jesus, né? Então, Jesus, para começo assim, de discussão, ele dividiu o nosso calendário, né? Tem antes de Cristo e depois de Cristo. E aqui eu vou trazer algumas reflexões, alguns trechos, algumas citações de 3 livros, né? Que os 3 livros que eu gosto bastante, que é A Caminho da Luz, de Emmanuel, Universo e Vida, de Áureo, e Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, né? Então, em relação a Jesus, olha o que Áureo coloca lá em 1973. No seio excelso do Criador incriado, no cisma da evolução, pontificam os Cristos divinos, os devas arcangélicos, cuja sublime glória e soberano poder superam tudo quanto de magnificente e formidável possa imaginar. Por enquanto, a mente humana, são eles que, sob a inspiração do grande arquiteto do universo, presidem no infinito à construção, ao desenvolvimento e à desintegração dos orbes, fixando-lhes as rotas, as leis fisioquímicas e biomatemáticas e gerindo seus destinos e de seus habitantes. Então, dentro do universo conhecido e desconhecido, os Cristos divinos são os espíritos, as forças inteligentes que criam e administram e desintegram os orbes, os planetas, os corpos celestes. Então, não existe apenas um Cristo. O nosso Cristo é o Cristo Jesus. Aquele que a espiritualidade trouxe para a gente, por exemplo, nesse livro Universo e Vida e no A Caminho da Luz, de Emmanuel, eles contam que esse Jesus, esse Cristo, foi o Cristo que criou o nosso planeta. Então, o Natal, a gente celebra o nascimento do Criador do planeta. Ou seja, o nascimento dele aqui na Terra, porque se ele criou o mundo, ele é anterior a isso, né? Então, ele não começou a vida dele no nascimento, né, lá na manjedoura. Ele é antes. A gente comemora, celebra a materialização dele aqui, em carne e osso. Aquele que sangrou, né?
e tudo mais. É a materialização dele aqui na Terra, que é o nosso Natal. Mas ele foi o Criador, ele é o responsável pelo nosso planeta, né? Outra contribuição aí, de Emmanuel, em 1938. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos. Então, Jesus faz parte de uma falange, de um grupo de espíritos perfeitos, celestes, né? Anjos do Senhor, que presidem o nosso sistema solar. Então, para cada orbe existe um Cristo. Olha só. O nosso Cristo é o Cristo Jesus, esse que veio até nós, que é representado através dessa imagem aí, dessa pessoa, né? Mais ou menos isso. Finalizando, também Emmanuel. Sim, ele havia vencido todos os favores das energias desencadeadas, com suas legiões de trabalhadores divinos. Lançou o espocro de sua misericórdia sobre o bloco de maneira uniforme. Esse espocro aqui, ó, é um instrumento, é aquele formão, sabe, aquele negócio que a gente lapida a madeira, vai esculpindo ela. É esse espocro de sua misericórdia sobre o bloco de madeira informe, que a sabedoria do Pai deslocara do sol para as suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra. Então, Cristo, ele criou, junto com os seus trabalhadores, cada árvore que tem no nosso planeta, cada espécie, até o formato do nosso corpo passou pela sua administração. Oi? Seu crivo. Então ele, junto com seus trabalhadores, ajudaram a criar tudo quanto é espécie, tudo quanto é organização biológica do nosso planeta, biológica e geológica. Então, por exemplo, quando a gente vê esses vídeos bonitos, essas fotografias dessas maravilhas da natureza, isso daí veio tudo da mente perfeita do Cristo. Então, a gente pensar em Natal, pensar nessa data e tal, a gente precisa refletir em quem é ele, né? Então ele é o criador do nosso planeta, o governador do nosso planeta. Fora a parte de criação e de elaboração das leis físicas, biológicas do nosso planeta, ele ainda administra tudo isso aqui. Ele é o Senhor do nosso planeta, né? Qual é a sua importância para as nossas vidas? Aí ele diz lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, eu vou trazer aqui o trecho evangélico lá que João escreveu, até o versículo 6, que é onde que aparece essa frase, né? Então olha só que bonito que é o que ele fala. Ele está reunido com os seus apóstolos. O Evangelho de João, segundo os estudiosos, né, Nildo? O Evangelho de João é escrito para os cristãos, né? Aí tem um evangelho lá que Nildo sabe melhor que ele sempre trabalha isso, que é feito para aqueles que não são os cristãos, aqueles que são os judeus. E o Evangelho de João é aquele para as pessoas que já são os cristãos. Então, esse trecho, Jesus está reunido com seus apóstolos, com seus discípulos. E olha só a conversa que ele tem com os seus discípulos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar o lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E já sabeis para onde vou, e sabeis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Tomé, que é Allan Kardec, segundo o próprio Áureo, nesse Universo e Vida, que é esse livro, né, fala que Tomé era Kardec. Então, o mais questionador, aquele que precisou colocar as mãos nas feridas do Cristo. Olha só ele questionando o Cristo. Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Ora, Cristo vinha, falava toda hora sobre o reino de Deus, sobre a perfeição, sobre a mudança de conduta que as pessoas precisam ter para ter uma nova vida, né? E aí, ainda assim, o Tomé vai e pergunta, a gente não sabe o caminho. Aí o Cristo fala.
Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai. Então quando a pessoa fala assim, ninguém vai ao Pai senão por mim, está errado, porque o Cristo já está no Pai. Ninguém vem ao Pai. Ele, quando ele fala isso, ele já está, senão por mim. No outro versículo que eu não coloquei, ele fala assim, Felipe questiona ele também, fala assim, mas nós não conhecemos o Pai. E aí ele fala assim, ó, vocês entenderam até agora, quem vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um. Mas não que ele seja Deus, ele está na plena sintonia com Deus, a mesma coisa. Então tudo que o Cristo pensava era segundo as obras do Pai. E toda hora ele fala de Pai, é só nessa hora aí, só nesse versículo que ele fala que ele é Deus, ele e o Pai são um, né? E isso complica toda a nossa vida aí de espírita, falando que Deus não é Jesus e tudo mais, né? Mas o restante dos evangelhos inteirinho ele fala sobre o Pai. Eu não sou bom, bom é meu Pai que está no céu, eu não venho fazer a minha vontade, mas sim a vontade do meu Pai que está no céu. Então toda hora ele está falando sobre o Pai, inclusive nessa hora aí, tá? Então o Cristo, ele é o caminho para a nossa evolução. Aí eu sempre me perguntei isso, né? Então vamos imaginar assim uma sociedade isolada que não conhece o cristianismo, esquimós, indígenas, enfim, uma civilização que não conhece ainda hoje ou não conheceu ao longo da história, ao longo desses 2000 anos, a história do Cristo. Como que eles vão chegar até o Pai se eles não conhecerem o caminho lá? Acontece que o Cristo, ele vem trazendo os ensinamentos, o caminho de amor. Não iremos conseguir chegar até Deus se não for pela trilha do amor. E todo o exemplo do Cristo, todo o trabalho que ele desenvolve, tudo que ele faz, a filosofia, a sociologia que ele divulga e que ele vivencia, é a sociologia do amor, é a filosofia do amor, é a lei do amor. Então, por essa trilha, é que chegaremos até Deus. Ele, como todo amor, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então, tudo que a gente pensar fora disso daqui, nós não conseguiremos evoluir. Então, o ponto-chave da nossa reflexão sobre o Natal é a gente trazer Cristo para dentro da nossa vida, de uma maneira que a gente consiga aplicar um certo sentido nas coisas que a gente vivencia, né? Então, olha só. Como aplicar no nosso dia a dia? O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com o Natal? O que eu tenho a ver com Jesus? Ora, nós estamos morando em um lugar que foi feito por alguém. Nós estamos aqui cumprindo alguma coisa, porque o acaso não existe. Ninguém está aqui por acaso, vocês não estão aqui por acaso, e nós não estamos vivendo nesse planeta, nós não existimos por acaso. Eu acredito que não seja apenas eu que tenha pensado assim várias vezes na vida, falar assim, gente, a vida é muito louca, será que a vida existe? Será que eu existo? Por que eu me chamo Rafael? Eu fico pensando isso, acho que vocês devem se pensar assim também, será que tudo isso está acontecendo mesmo? Será que isso o que é a vida? Né? Então, tudo isso existe por uma causa, que é Deus. Nós viemos de Deus. Nós viemos de algum lugar, e esse algum lugar, esse primeiro impulso é Deus, e a gente só retorna, a gente só vive para compreender Deus. Áureo no Universo Vida fala que nosso espírito gravita para Deus, não tem como a gente resistir a essa força que é Deus, essa força que vai nos levar de volta para sua casa, que é Deus. E aí quando a gente resiste à evolução, pela nossa teimosia, Deus deixa tudo, a gente fazer o que a gente quiser. Então quando, esses dias eu estava pensando, né, a pessoa falando assim, você não deve fazer isso e tal, porque o culpado da situação X é porque as pessoas escolhem isso. Cara, mas Deus deixa a essa pessoa escolher isso. Deus deixa a gente ser o que a gente quiser. Deus deixa a gente ser até um assassino, se a gente quiser. É ou não é? A gente é livre. Olha só que fantástico que é Deus. Que sabedoria, que a gente é incapaz ainda de raciocinar, de compreender. E aí ele deixa a gente escolher de que jeito que a gente vai voltar para ele ou não. E aí acontece que quando a gente não quer voltar para ele,
que a gente está gravitando contra ele. É a mesma coisa a gente querer lutar contra a gravidade da Terra, a gente querer flutuar. O que acontece? A força gravitacional puxa a gente de volta para a Terra. E para a gente permanecer longe dela, a gente sofre, a gente tem que ter um dispêndio de energia muito grande. Então, quando a gente não gravita e a gente resiste à lei de retorno para Deus, vem as doenças, vem as decepções, vem um monte de coisa. Que tudo isso é nossa resistência, é causado pela nossa própria teimosia de não querer evoluir para Ele. Porque o Cristo, que é o caminho até Deus, Ele fala que o fardo dele é leve. Então, quando a gente escolher as coisas divinas, completamente divinas, a gente se desprende do que está nos obstruindo e a gente vai flutuando com mais facilidade. Olha só que fantástico é isso. Só que é muito difícil. É muito difícil de se desprender dessas coisas que são as nossas amarras materiais. Porque a gente ainda, os nossos prazeres são nessas coisas ainda. Devido à nossa imperfeição ainda. Devido à nossa animalidade. Animalidade. Essa que é a verdade. Então, o reino de Deus é quando alguém espalha a semente na terra. Então, quando a gente para aplicar o Cristo em nossas vidas, é fazer como Ele fez. Espalhar sementes de bondade, de amor, né? E aí então a gente começa a vivenciar o que vai ser a nossa vida eterna. Não a nossa vida curta, porque a nossa vida curta, por exemplo, não se prende apenas a esse planeta. Você sabia que o nosso planeta e a nossa estrela Sol está na metade da vida útil? Está na metade. Daqui 5 bilhões de anos ela vai explodir e vai levar tudo embora. Ela está queimando o combustível dela, como se fosse um bujão de gás que está pela metade. Na hora que acabar o combustível da nossa estrela Sol, ela não vai ter mais pressão interna e ela vai se explodir. Ela vai perder a pressão dela. E com isso vai a vida do planeta e dos outros órgãos embora. Então, se o espírito é eterno, obviamente que a gente vai durar mais do que isso. Né? E aí, como é a receita para que a gente viva eternamente? Sempre assim, ó, espalhando sementes de amor e de bondade. Olha só o que Emmanuel fala lá em dia 17 de agosto de 1938, em plena Segunda Guerra Mundial. Ele traz essa comunicação para a gente. Em 1938, né? Presta atenção. Aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um novo mundo. Então, Emmanuel fala para a gente lá na década de 40, que já está chegando o momento que seriam aferidas, medidas, as mudanças planetárias de um novo mundo, um mundo de regeneração. O nosso mundo de provas e expiações está acabando. O mundo onde que a gente tem que quitar as nossas dívidas anteriores está acabando. Então, a gente que está adquirindo novas dívidas, aqui, se esse mundo de provas e expiação, onde que a gente paga a conta, está acabando, você não vai mais pagar a conta aqui, você vai ter que sair desse mundo. Como aconteceu em outros momentos, e que a gente discute aí em outras ocasiões aqui dentro dessa casa, através da Escola de Estudos Espíritas, e através de outras palestras, né? Que não é o caso. Mas o nosso mundo está se transformando, nós estamos no limiar da transição planetária. Emmanuel fala isso em 1938, e em 2012 nós temos um livro de Divaldo Pereira Franco, com a psicografia do mentor dessa casa, que é Manuel Filomeno de Miranda, que se chama Transição Planetária, falando que nós estamos na última encarnação. Muitos de nós não vamos mais reencarnar aqui se nós continuarmos nos endividando. É a última reencarnação. Se a gente pisar no tomate, nós vamos reencarnar em outro lugar. Reencarnará aqui apenas aqueles que pagaram suas contas. E nós estaremos num estágio de regeneração. Aqui só estarão espíritos onde o mal não sobreponha o bem. Então a maldade que ainda consegue ser mais, a pessoa que consegue fazer mais maldade do que o bem, ela vai sair daqui, né? É natural que recordemos
o ascendente místico de todas as civilizações que surgiram e desapareceram, evocando os grandes períodos evolutivos da humanidade, com as suas misérias e com seus esplendores, para afirmar as realidades espirituais acima de todos os fenômenos transitórios da matéria. Então, as mudanças que acontecem e que estão acontecendo desde quando as civilizações vieram para o nosso orbe, como aconteceu por volta de 10 mil anos atrás com os egípcios, com os sumérios, com os babilônios, com os atlantes, né? Está, através desse livro de transição planetária, por exemplo, estão vindo outros espíritos aqui para nos ensinarem, espíritos voltados à área da ciência, da moral, da educação, para fazerem a transição, para nos ensinarem como a gente deve agir num mundo regenerado e não mais no mundo de provas e expiações. Então, o que eu tenho a ver com isso? Né? Nós temos a ver com isso aqui, ó. Nós estamos sendo responsáveis, nós estamos no meio de uma casa que está em meio de uma mudança, sabe? Quando você embala as coisas na caixa, vai o guarda-roupa de um lado e vai a geladeira de outro, e você está lá. Você escolhe se você vai ficar numa casa nova, nessa casa, ou se você vai se mudar. Então, qual que é o seu papel? Você vai ficar boiando no meio de uma mudança, no meio de gente que está atravessando na sua frente, que você pode levar um armário na cabeça, né? A gente tem que acordar. Essa que é a verdade. A verdade é que o Cristo está falando para a gente acordar há muito tempo e a gente está dormindo ainda, né? Com as nossas responsabilidades. Ninguém veio a passeio. Tudo tem um propósito. Tudo é tão belo, tudo tão maravilhoso. O efeito inteligente que é o ser humano, que é a natureza, todas essas implicações que, por exemplo, uma borboleta que nasce no Canadá, que vem aqui para a América do Sul se reproduzir. Cara, que coisa maluca que é essa? Como que um ser desse consegue, né, ter essa capacidade de viajar quilômetros? Enfim, tudo isso tem um propósito inteligente. Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Então a nossa inteligência, ela vem de algo que é um princípio inteligente, né? Que é Deus. Nós, para Deus, é como se fosse o corpo que vocês estão vendo aqui, tem um espírito, né? Vocês estão falando através de um corpo, mas aqui quem está pensando é um espírito. A inteligência vem de um espírito. E Deus é o espírito do nosso espírito. Então, se você pegar e retirar todo o corpo, todo o perispírito, esse corpo semimaterial, e deixar só o espírito, se você retirar, descascar esse espírito de qualquer um, ali está Deus. Porque Deus é o espírito do nosso espírito, a alma da nossa alma. Então todo mundo vem de lá, de Deus, de lá, dele, que está aqui em qualquer lugar. E aí, eu queria sair lá da criação do nosso planeta, daquela reunião de espíritos angélicos, né, que criaram diversos orbes, inclusive o nosso planeta que a gente mora, para vir até aqui no Brasil. E aí eu queria entrar no Brasil, e eu queria entrar em Mato Grosso, chegar até Cuiabá e chegar até aqui no Ribeirão do Líbano. E é onde que a gente está, né? Olha só o que Humberto de Campos fala. Jesus transportou da Palestina para a região do Cruzeiro, né, o Brasil, a árvore magnânima do seu Evangelho, a fim de que seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Frutificando em obras de amor. Os seus rebentos são vocês, sou eu, frutificando em obras de amor. Que essa daqui é uma obra de amor. Não tenho dúvida. Jesus falou assim: tudo aquilo que fizeste para um desses pequeninos é a mim mesmo que fizeste. Então, não tem dúvida. Eu não sei se aquele lugar é de Deus, eu não sei o que. A árvore se olha pelos frutos. Olha o fruto disso aqui. O que a gente está falando aqui melhora a gente, melhora as outras pessoas, melhora as crianças que estão frequentando aqui, os jovens, que a gente está ajudando a transformar.
né? E aí não é nossa missão ficar aguardando que eles transformem, porque a gente o reino de Deus é aquele que sai a semear, né? Não está falando que a gente vai colher nada. Eu dei aula para o jovem lá 5 anos e o menino está daquele jeito. Cara, sua missão é semear. Essa semente pode frutificar daqui 1000 anos. Mas o nosso dever é espalhar, né? O Cristo, ele não vem aqui receber recompensa das nossas bondades em momento nenhum. O Cristo veio espalhar, né? Ele veio falar do amor, ensinar, semear. E é assim que a gente deve ser. E aí, as obras de amor. Aqui é uma obra de amor, e tem um monte de obra de amor por tudo quanto é lugar aí. Mas aqui, eu quero deixar claro que eu não tenho dúvida que aqui é uma obra de amor. E que aqui a gente precisa ajudar a fortalecer, porque aqui é a casa de Jesus. É um espaço onde que a gente pensa em Jesus. Se a gente não estivesse aqui, muito dificilmente estaríamos pensando em Jesus, né? E pensar em Jesus, ficar em prece, é igual essa lâmpada que está piscando 60 vezes por segundo, que a gente não percebe. Toda vez que a gente vem aqui, a gente pisca, acende a nossa luz. O nosso tônus vibratório aumenta de sintonia. A gente começa a vibrar em sintonias superiores, pensando em coisas celestes, coisas universais. Então, se a gente vem toda semana, a gente começa a ser igual essa lâmpada. Se a gente vem e começa a se envolver, não apenas aqui, em qualquer lugar, mas quando a gente está aqui, a gente está discutindo sobre Jesus. A gente fez uma confraternização semana passada, sexta-feira. Pouco a gente falou de Jesus, e a gente só estava entre cristãos. Então, aqui é um espaço, aqui é a escolinha, né? As transferências atrás ali, os espíritos falaram que Cristo fez a nossa escola bendita. Aqui é a escola, e aqui é uma escola mais especializada. É como se a gente tivesse, o planeta inteiro fosse uma escola, uma escola, e esses centros, centro espírita, igreja, agremiações de bondades, fossem a sala de aula. Todo o planeta é uma escola, a gente sai ali fora, é o pátio da escola, a gente se diverte ali fora. Mas aqui dentro, a gente está vibrando em Jesus. A gente só está falando dele. E da nossa responsabilidade no que ele ajudou a criar. Então é isso. As reflexões dessa noite era para a gente pensar em relação ao Natal, em relação a Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o governador do planeta. Por isso que nós não devemos ter medo. Não devemos ter medo de afrontas, de moléstias na nossa vida, de fracasso, porque a gente está trabalhando para o cara que criou o planeta. A gente está trabalhando, nós somos obreiros daqueles que ajudaram a construir o planeta. Nós estamos aqui para ajudar todo mundo. Então, qual que é a dúvida? Qual que é a dificuldade? Se a gente está no exército mais poderoso, já falando assim numa questão assim de luta, que é uma luta mais interna do que externa, né? Não é uma luta social esse negócio de exército, mas é uma batalha pessoal. Então a gente não deve ter dúvida, não tem que ter dúvida. Se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai mover montanhas. E aí, se a gente está trabalhando para o Criador do planeta, para o enviado divino, celeste, que veio até nós aqui nos ensinar, eu fico pensando assim, já pensou? Uma pessoa muito importante, você tem o telefone direto dela, direto aqui, o celular você pega e liga para ela, ela te atende na hora. Pessoa mais poderosa que a gente conhece, atende a gente, está do nosso lado, é só a gente pensar nele que ele está aqui com a gente. Então, a gente precisa lançar a mão disso, agarrar Jesus e seguir os passos dele, né? Então, a gente precisa refletir nessa noite de Natal, né? Por que a gente está vivendo? Para quem a gente está vivendo? E hoje de manhã, na hora que eu cheguei no trabalho, eu fiquei muito feliz, porque eu tinha um lugar hoje de manhã para ir para trabalhar, cara. E ontem de manhã a gente estava lá com os moradores de rua, em torno de 30, 40 moradores de rua, que não tem o que eu tenho. Não tem a oportunidade que eu tenho, saúde que eu tenho, esclarecimento que eu tenho, trabalho que eu tenho, né? Então, trabalhos como esse, reflexões como essa que a gente tem dentro dessa casa, faz a gente agradecer demais, porque a gente tem muita coisa.
frente ao que os outros não têm ali, cara. Se você vê a pessoa estrupiada, né? Completamente debilitada fisicamente, e a gente não... Aqui tá todo mundo aqui, ó, bem... Veio aqui, ó, todo mundo veio aqui com suas próprias pernas pra cá. Cara, você já pensou se a gente tivesse acamado uma hora dessa e não conseguisse vir pra cá? Não conseguisse vir pra cá em qualquer outro lugar, né? E nós vamos sair daqui, nós vamos chegar na nossa casa e ter uma cama limpa pra gente dormir, ter um banheiro decente pra gente tomar banho. Cara, não falta alimento, não falta nada. O que falta pra gente ajudar? Cara, não falta nada, né? Quantos natais eu celebro? Quantas vezes a gente já teve essas reflexões, né? E a gente passou Natal ontem, foi ontem? Foi? Antes de ontem, né? Aquele negócio de virada. E eu tava lá com a minha esposa, com a minha filha e com a minha mãe. Cara, coisa fantástica. Coisa linda, todo mundo ali juntinho, no meu ninho, né? As pessoas mais importantes para mim, né? É lógico que falta um monte de gente, mas, cara, né? Isso deixa a gente tão feliz. Então, no Natal é só, eu acho que a gente tem que trazer essas reflexões para dentro da nossa cabeça, né? Que fica tão atordoada. Já é Natal, já é Ano Novo, já chegou. E aí, mais um Natal. E daqui a pouco a gente está acamado, prestes a partir dessa para melhor. E aí, o que a gente fez? O que a gente acumulou nessa vida, né? Naquele vídeo da Concafras, né? Qual que é o impacto que a gente causa na vida dos outros? Olha só o impacto que a gente está causando através dessa obra, amigo. Isso é fora de sério, porque a gente está levando uma transformação planetária. A gente está ajudando a transformar esse planeta, transformar esse bairro. E aí, se você transforma um pedacinho do planeta, você já está transformando ele. Porque isso aqui é todo interligado. E aí, quando eu estava olhando lá os moradores de rua, através da palestra, o palestrante falou assim, que enquanto eles estiverem sofrendo, todo mundo vai sofrer. Não haverá felicidade no planeta enquanto um estiver passando fome, um estiver na rua, uma pessoa não tiver essa cama limpinha que a gente tem. Enquanto ele não tiver, a gente não tem... Tudo aquilo que a gente pensa que é felicidade não é felicidade. É só uma ilusãozinha, é só um alíviozinho. Mas felicidade plena é sabermos que está todo mundo bem. Imagina a gente, ó, todo mundo aqui, a maioria da gente aqui é pai. Imagina só, cara. As nossas crianças, cara, sem abrigo, cara, como que a gente consegue ser feliz desse jeito? Então, enquanto a gente não amar as pessoas como irmãos, como filho, a gente não vai conseguir ser feliz, porque são seres humanos igual a gente. Lembra do Espírito, que dentro daquele Espírito tem Deus? É todo mundo irmão um do outro. Enquanto a gente não tiver com esse planeta redondinho, cheio de plenitude e de paz para todo mundo, de saúde para todo mundo, de educação, enfim, por um monte de outras coisas aí que a gente precisa, ninguém vai ser feliz, gente. A gente vai estar iludido. Eu estou iludido e tal, mas quanto mais a gente sai dessa ilusão que nos toma, desse véu que nos toma, mais a gente começa a enxergar o outro e a gente vai ver que está tudo errado. E que a gente precisa sim colocar a mão na massa aqui. Não adianta cruzar os braços, porque a gente tem uma responsabilidade imensa sobre os outros. Porque é como se a gente fosse pai um do outro, pai e mãe um do outro. E a gente tem que cuidar um do outro. Enquanto a gente não colocar, cruzar os braços para isso, é a mesma coisa que você ver seu filho padecendo, né? Então, quanto mais a gente se aperfeiçoa, mais a gente estuda, mais a gente pratica o bem, esses véus, os véus irão cair. Véus ou véus? Véus, obrigado. A gente vai enxergando o outro como irmão e irmã. E a gente não vai se contentando em ser feliz apenas no nosso ninho. A gente vai querer acalentar os outros também. Porque quem é a minha família? Quem é a minha família? A nossa família estava lá ontem enquanto eu, e um monte de gente aí da nossa família está embaixo da ponte, passando fome. Quantos países aí estão aí em miséria? Cara, é todo mundo irmão.
dormindo, irmão. Então, instituições como essa, e tem um monte aí, dá para escolher. Só em Cuiabá, só de centro espírita aqui, ligado ao movimento Concavo, são mais de 30. Dá para escolher, um pertinho da sua casa, olha só. E ninguém vai botar fogo em você. Há 1000 anos atrás era perigoso você ser queimado numa fogueira, por acreditar em espíritos, por falar com espíritos, por acreditar, por ler livros, né? Então hoje ninguém bota fogo em você, ninguém vai te criticar, ninguém vai te agredir, né? E a gente tem condições de colocar a mão na massa e trabalhar. Tem. É só a gente querer, né? Então, para a gente finalizar, vamos fazer a nossa prece. Antes da prece, tem esse áudio aqui que um amigo nosso mandou pra gente. A gente vai escutar. Já gostaria que vocês escutassem de olhos fechados, tá? Pra gente, assim que terminar o áudio, eu faço a prece e a gente vai pro passe, tá? Natal de Jesus. Toda vez que o Natal retorna, sua figura é lembrada com maior vigor. Alguns permanecem na tentativa de negar-lhe a existência, afirmando que tudo é fruto de lenda. Outros, que na sua existência acreditam, perdem-se em datas e números, tentando descobrir quando ele verdadeiramente nasceu. O que se sabe é que até o século IV, os cristãos do mundo comemoravam o seu natalício em diferentes meses e dias, motivo pelo qual a Igreja optou por determinar a data de 24 de dezembro, a fim de que todos os seus seguidores se unissem para o mesmo evento, como um único coração. Estranham alguns que tudo que se refira à figura humana do Cristo seja tão obscuro. Não se sabe com exatidão quando e onde nasceu. Quase nada se tem a respeito de sua infância e adolescência. Mesmo após a sua morte, não nos levou senão uma tumba vazia, tendo desaparecido seu corpo, sepultado em lugar ignorado, talvez. Exatamente porque, desde o primeiro dia entre nós, ele, Jesus, insistiu em afirmar que a mensagem é mais importante do que o homem. Contudo, algo existe em torno do qual ninguém discute. Todos se irmanam. Ele legou à humanidade o mais belo tesouro de todos os tempos. A lição do amor, o amor por excelência que foi. Desde seu nascimento na calada da noite à sua morte na cruz, sua vida foi a dos que amam em totalidade. Por isso mesmo, é que não temos as notícias de Jesus no seio de sua família, convivendo com os seus. A sua família era a humanidade, e com ela esteve ao longo de sua missão. Amou a multidão e a serviu. Falou de coisas profundas, utilizando figuras e linguagem acessíveis ao povo, que desejavam a mensagem diferente de todas as que ouvira até então. A sua voz tinha especial entonação, e quando se punha a declamar a poesia dos céus, extasiava as almas. Os simples o seguiam, os desejosos de aprender e os que ansiavam pelo consolo de suas feridas morais, ou ouviam atenciosos. Sua mensagem era dirigida a todos os seres, nos diferentes estágios evolutivos, para as diferentes idades. Dirigiu-se à criança, convidou os moços a segui-lo, arrebanhou homens e mulheres em plena natureza, alentou a velhice. Sua vida foi um contínuo servir. Ninguém antes dele e ninguém depois realizou tamanha revolução no campo das ideias, semeando na terra dos corações em tão pouco tempo, menos de 3 anos. Sua mensagem, impregnada do perfume de sua presença, prossegue no mundo conquistando as almas. Definindo-se como o caminho, a verdade e a vida, ele é também o consolo dos aflitos, a luz para os que andam em trevas densas, o amparo dos que se sentem desalentados e sós. Seu nome é Jesus. Sua mensagem é do amor perene. Seus dias
E soa Natal, porque ele veio para os seus irmãos, para nós, e nos legou a mensagem divina que fala de paz, de harmonia e de belezas espirituais. Aproveitemos o clima de Natal para meditar a respeito dos ensinos de Jesus. Aproveitemos mais. Coloquemos em prática ao menos alguns deles. E entre os presentes e mimos que distribuiremos em nome dele, não nos esqueçamos de colocar uma parcela do nosso coração. Não esqueçamos. É Natal. Fechar nossos olhos, levando nosso pensamento a Jesus, agradecermos por mais uma noite que estamos aqui reunidos entre amigos e entre irmãos. Jesus permaneça vivo em nossos pensamentos e em nosso coração. Graças a Deus, que assim seja. Que assim seja.